porta-voz, boa noite. Luciana Amaral, do UOL. Bem, Luciana. Tudo bem, tudo certo. Eu tenho algumas perguntas para o senhor, por favor. A primeira em relação à reforma da Previdência. A gente apurou ao longo da tarde e agora foi publicado um PLN em edição extra do Diário Oficial de 3 bilhões em crédito suplementar. E a gente apurou que esse dinheiro é para pagamento de emendas para parlamentares lá no Congresso, para a votação da reforma da Previdência. Eu queria saber o posicionamento da Presidência da República em relação a isso. Segundo a área técnica de orçamento do Ministério da Economia, trata-se de um remanejamento normal entre os ministérios, especialmente para o Ministério da Defesa. Então, esta é a informação que nós obtivemos junto ao Ministério da Economia. Vocês negam, então, que seja um troca-troca, apesar da fala dos parlamentares? Não colocamos troca-troca como expressão neste processo que é legítimo e que está dentro dos ditames democráticos sobre os quais nós vivemos. Tá. E uma outra questão é que a Comissão de Desaparecidos da Ditadura do Ministério Público Federal recusou o nome indicado pelo presidente Bolsonaro. Queria saber o posicionamento de vocês em relação a isso. A indicação é feita pelo Ministério da Cidadania e Direitos Humanos e esta pergunta, para obter uma resposta com maior profundidade, a este Ministério deve ser endereçada. Tá, ok. E a última pergunta é em relação... O senhor está ganhando de todos, a gente já está com 3 perguntas, depois vocês descontam dela aí as perguntas. E em relação à Venezuela, eu queria saber do senhor em relação às sanções contra o governo do Maduro. O que vai ter de sanção, além de uma lista de altas autoridades que vão ser proibidas a entrar, mas em relação às sanções econômicas, vai ter alguma ação nesse sentido? O presidente não me comentou, mas preternitamente a posição do Brasil é de que nós devemos executar todas as ações que sejam possíveis, excetuando-se a ação bélica, no sentido de promover a mudança daquele país, do regime daquele país para um regime efetivamente democrático. O país mantém a sua confiança no encarregado Juan Guaidó e aguarda que esse processo seja concluído o mais pronto possível. Boa noite, porta-voz. Tudo bem, Murakawa? Tudo bom. Fábio Murakawa, aqui do Valor. O presidente Bolsonaro, ele firmou ontem, uma medida provisória 892, que acaba com a obrigatoriedade da publicação de balanços de empresas SA nos jornais, de grande circulação. A Constituição fala em urgência e relevância, como prerrogativas para que o presidente edite medidas provisórias. Então, diante disso, eu queria saber qual é a urgência e a relevância dessa MP, e uma outra pergunta. O Congresso Nacional aprovou em abril agora uma lei que versa sobre isso, que já prevê o fim dessa publicidade obrigatória, mas dá um prazo até 2022 para que isso aconteça. Por que o presidente quis antecipar esse processo? Assessorado pelo ministro Paulo Guedes, o presidente entendeu da necessidade de assinar essa medida, mas eu vou adiantar-te um pouco mais de dados com relação à mesma. O governo federal entende que a edição desta medida provisória, que é a 892, se justifica pela necessidade de simplificação dos processos referentes às publicações societárias em órgãos oficiais e em jornais de grande circulação. Essa alteração reduz custo para as empresas, porque desobriga a publicação atualmente exigida em diários oficiais e jornais de grande circulação, e atende à inovação propiciada pelo avanço tecnológico atual. Esse assunto vem sendo discutido há várias décadas no Executivo. Mais uma vez, o governo do presidente Bolsonaro teve a coragem de romper barreiras burocráticas e de grupos de interesse no intuito do bem coletivo e maior da sociedade. Essas regras representam uma barreira de entrada ao mercado de capitais e, adicionalmente, a maior adoção
do tipo Sociedade Anônima SA por empresas de menor porte, dado o elevado custo dessas publicações. Então, do exposto, percebe-se sim a importância da prontidão de apresentar, até por meio de uma medida provisória, ações que venham a somar-se a todo o esforço do governo para o mais rápido possível promover, por meio das empresas, a retomada de emprego e o reaquecimento da economia. Então, isto vem ao encontro dessa tentativa do governo, que é perene, de promover, junto à nossa sociedade, a capacidade de bem viver socialmente. Embora o senhor tenha citado, porta-voz, aí, razões republicanas, né, para a edição dessa MP, eu vou ler algumas falas do presidente Bolsonaro, hoje num evento em São Paulo, quando ele comentou essa medida provisória. Então, uma dessas falas, um irônico, ele disse: eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar isso aí. Segundo, ele falou: eu quero que a imprensa venda a verdade para o povo brasileiro e não faça política partidária, como vem fazendo alguns órgãos de imprensa. Eu espero que o valor econômico sobreviva à medida provisória de ontem. Eu espero. E depois ele se queixou aí da atuação da imprensa, né, e do jornal Valor também. Essa medida é uma retaliação do presidente à imprensa? Não, de forma alguma. O nosso presidente não tem postura alguma de contrapor-se à imprensa. Ao contrário, ele a vem valorizando por meio de alguns discursos. Não obstante, em alguns momentos ele expressa, até de forma emocional, o sentimento que o consome, porque ele de fato é atacado diuturnamente. É atacado em vários pontos familiares, pontos do projeto do governo, pontos da sua característica pessoal de ser humano. E nós temos que entender, sob um ataque evidente, claro e intenso de tantas e tantas organizações, é preciso se posicionar, se o presidente o faz desta maneira. Mas absolutamente ele não tem a imprensa como um contraponto, ao contrário, entende e algumas vezes já vocalizou, recentemente inclusive, a importância que ele atribui a vocês como tradutores junto à sociedade das percepções do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, de uma maneira geral, da sociedade para a sociedade. Boa noite, porta-voz Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bem? O presidente disse em maio que quem ocupava o governo recentemente tinha na história as mãos sujas de sangue. E agora... Fala um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Quer que eu repita? Tá bem. Repita, por favor. O presidente disse em maio nos Estados Unidos que quem ocupava o governo recentemente teve na sua história as mãos sujas de sangue. E agora a defesa da presidente Dilma conseguiu que o STF pedisse que o presidente respondesse algumas perguntas, né, caso ele tivesse interesse. Eu queria saber se o presidente vai responder essas perguntas, se ele já deixou claro que se tratava mesmo da ex-presidente Dilma. E uma outra pergunta: o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse durante... Deixa eu para facilitar a primeira. Nós não recebemos oficialmente a interpelação supostamente dirigida pela ex-presidente Dilma por meio do STF ao nosso presidente. Quando e se este documento aqui chegar, o presidente vai analisar e vai tomar posição em relação ao mesmo. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse durante uma entrevista que ele tem a intenção de disputar o cargo hoje ocupado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles são bastante próximos, né? Volta e meia se encontram em eventos. Eu queria saber se o Bolsonaro tomou conhecimento dessa declaração, se ele tem algum posicionamento, fez algum comentário sobre isso. Não, o presidente não me comentou, mas todos os brasileiros que tenham a capacidade legal de exercer o direito de candidatar-se têm o direito de expressar suas vontades nesse sentido. Paz e bem. Pois não.
Boa tarde, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria só pedir um comentário do governo sobre esse novo dado do INPE que saiu agora, referente a um crescimento de 278% do desmatamento na Amazônia. Já diante dessa controvérsia que houve no governo... Essa informação saiu quando, Ricardo? Saiu agora. Então você tem que me ajudar. Saiu agora, eu não tenho absolutamente capacidade de fazer comentários. Buscarei as informações se o senhor puder responder para a gente e aí posteriormente, promoverei então para vocês aquilo que for necessário. Obrigado. Ok, obrigado. Paz e bem. Porta-voz, mais uma pergunta, por favor. Flávia, aqui da Bloomberg. Boa noite, tudo bem? Eu queria saber se o presidente teria algum comentário sobre essa notícia que saiu agora há pouco, de que a oposição lá no Paraguai protocolou o pedido de impeachment contra o presidente. E eu queria saber também se o presidente ele tem acompanhado o caso, né, que envolveu ali o acordo de Itaipu, se ele tem conversado com o presidente paraguaio, se já tem alguma informação sobre como estão as tratativas para o novo acordo. Muito bem. Com relação ao caso específico de que supostamente a oposição no Paraguai tem entrado com um pedido de impeachment ao vice-presidente, é o que eu entendi, o presidente não se pronunciará. No caso concreto do relacionamento da Itaipu, Brasil, Itaipu, Paraguai, o presidente Bolsonaro vem recebendo as informações por meio do ministro das Relações Exteriores, por meio do ministro das Minas e Energia e por meio do diretor-geral do Brasil em Itaipu, que é o general Silvio Luna. E vem acompanhando com cuidado isso, entendendo que é muito importante encontrar uma solução para que ambos os países possam, a partir dessa solução, caminharem ainda mais em conjunto para que aquela energia que é tão importante aos dois países possa, de fato, também produzir efeitos sociais que são tão importantes, seja aqui do lado do Brasil, seja do lado do Paraguai. Porta-voz, boa noite. O senhor falou ontem da reunião do ministro Moro com o presidente Bolsonaro, só que na hora não tinha ainda informações. Eu queria saber se eles realmente discutiram sobre uma eventual troca no comando do COAF, se o governo estuda a possibilidade de mudar. Eu não conversei com o presidente hoje, ele foi a São Paulo e infelizmente eu não tive a oportunidade de discorrer sobre isso. Eu fico te devendo mais uma vez, Júlia. Desculpe. Obrigado, pessoal. Boa noite. Ainda tem? Pois vocês estão me vencendo aqui no... Boa noite, porta-voz. Gabriel, do Globo. Tudo bem, Gabriel? Sobre a Ancine, o governador do Rio pediu, faz uns 2 dias, para que a Ancine ficasse no Rio de Janeiro. Teve conversa com o presidente sobre isso? Como é que tá? Para que o quê? Para que a Ancine continuasse no Rio de Janeiro. Não compreendi, desculpe. Para que a Ancine continuasse no Rio. Pois não. Teve alguma conversa com o governador nesse sentido? Como é que tá? Não, o presidente Bolsonaro vem analisando todas as possibilidades com relação à Ancine, mas especialmente porque é preciso compreender que uma agência difusora de cultura deve estar adaptado aos preceitos que a maioria da sociedade vivencia. Então é nesse contexto que a Ancine vai ter que adequar-se, eventualmente vai trazer sim a Ancine aqui para Brasília, está em fase de estudos, o próprio Ministério da Economia vem entendendo quais são as características da Ancine, o Ministério do ministro Osmar Terra também vem trabalhando, mas o presidente tem foco nisso. É muito importante que o produto da Ancine esteja alinhado com o sentimento da maioria da nossa sociedade, que é um sentimento de dever, de cultura adequada, um sentimento cristão. É nesse sentido que o presidente vem sempre defendendo e às vezes até mesmo buscando reorientar o produto advindo da Ancine. Agora sim? Paz e bem.